Capítulo 28. O saqueador paciente. As garçonetes formaram duas filas e fizeram uma reverência quando Siegfried e os outros deixaram o estabelecimento. Até logo, mestres. Suas vozes eram uma só e tinham um som doce. Quando o rapaz passou, uma delas piscou para ele e as outras soltaram risinhos que o deixaram um pouco sem graça. Nem a morte, nem o ouro, o que realmente tenta um homem a quebrar seus votos, são os quadris de uma garota bonita. Lá fora, o dia estava cinzento e escuro, mesmo que ainda nem houvesse chegado ao meio-dia. Um trovão quebrou os céus, fazendo a chuva despencar sobre eles e então a multidão foi se empurrando aos tropeções em busca de abrigo. Siegfried pegou na mão de Emélia, que pegou a mão de Sam, e os três seguiram atrás de Genvin, que liderava o grupo, procurando ao seu redor. Aquela garota, disse Siegfried, com a voz abafada pela chuva e pela multidão. A Létia. Ela sabia de alguma coisa, né? Sabia? Perguntou Genvin, sem sequer se dar ao trabalho de olhá-lo. Eu nem notei. Eu sei quando você tá mentindo. A garota deixou uma risada escapar, então virou o rosto molhado pela chuva e disse: Se isso fosse verdade, você estaria beijando a minha bunda agora mesmo. Ela se virou novamente e seguiu em frente. A garota não sabia de nada. Então para onde a gente tá indo? Pro mercado de escravos, é claro. Mas não aquele bonitinho, com estrados, guardas e que só negocia prisioneiros de guerra e mulheres estrangeiras. Ela parou em frente ao saqueador paciente, uma taverna discreta, escondida em um beco sujo de pouca movimentação. Feita de pedra coberta por musgo e algumas raízes. Fora o bêbado caído ao lado da porta, fedendo a mijo e vômito, as outras pessoas que viam por ali, eram aquelas que fugiam da chuva e não ficavam mais do que o necessário. Disse Genvin, parece que é esse aqui. A taverna. Essa é a do gordo ou a do caolho? Nenhuma das duas. Mas a Létia, você perguntou. Eu já disse que a garota não sabia de nada. Então como você achou? Ela encolheu os ombros. Intuição feminina? Então entrou. Emélia hesitou um instante, olhando para a placa enquanto tremia, se de medo ou pela chuva que havia encharcado seu corpo, era difícil dizer, mas provavelmente ambos. Fica perto, disse Siegfried, olhando nos olhos da garota, que engoliu em seco e assentiu, sem largar a sua mão nem por um segundo. Sam não precisou do mesmo conforto e entrou logo atrás de Genvin, deixando o escudeiro e sua irmã para trás. Lá dentro, o chão era grudento e o fedor tão forte que fez os olhos da filha do conde arderem e ela espirrou várias vezes, chamando muita atenção. Haviam duas garotas naquele lugar, a primeira era Genvin, que tinha acabado de esfaquear alguém no estômago, a outra era Emélia, com o seu vestido verde-oliva colado ao corpo pela chuva e o casaco de pele caindo dos ombros, enquanto os homens bêbados devoravam ela com os olhos. Quando a garota percebeu isso, se agarrou com força no braço de Siegfried e os clientes riram ruidosamente. Um deles esticou o braço para tentar apalpá-la enquanto passavam, até que viu a espada de aço anão apontada para o seu pescoço. Depois disso eles voltaram aos seus próprios assuntos e não incomodaram mais. Já falei que não sei do que cê tá falando, fedelha, disse o taverneiro, um homem meio corcunda e pequeno, com um olho caído e pele enrugada. Não tem criança nenhuma aqui. Agora, vai querer um grogue ou isso não é bom o bastante pra boquinha da senhorinha? Aquela caneca de lama e merda que cê tirou da própria latrina? Respondeu Genvin, sentada em frente ao balcão como se fosse a dona do lugar. Não, obrigada. Como pode ver, sou uma dama. E quero algo mais digno. Então que tal ir lá embaixo ver se encontra o que eu tô procurando? De repente Siegfried notou que a taverna havia se tornado estranhamente quieta. Quando olhou ao redor, percebeu o motivo, os bêbados fizeram o impensável. Eles pararam de beber. Cada um dos clientes se calou e começou a encará-los com olhos apreensivos e irritados. É melhor cês darem o fora, resmungou o taverneiro. Aqui não é lugar de fidalgo. Então que tal devolver a que você roubou? O velho corcunda levou a mão até debaixo do balcão, procurando algo,
mas parou quando viu Siegfried com a mão no cabo da espada. Por um instante mais longo do que qualquer outro, ninguém fez nada. Até que a porta se abriu. 3 mercenários vieram por uma entrada lateral que dava para o porão. O mais novo tinha a idade de Siegfried, enquanto os outros 2 não eram muito mais velhos. Todos usavam armaduras de couro curtido e carregavam velhas espadas de aço. Tô te falando, gracejou o mais novo, ela é uma mina de ouro. Se a gente... As risadas morreram quando os olhos deles o encontraram. S. Siegfried. Reconheceu o mercenário. Tinham servido juntos sob o comando de Eradan, e ao contrário de Siegfried, ele parecia ainda estar. Torbert. Então os 3 mercenários pegaram suas armas, com os rostos retorcidos de raiva. Siegfried se desvencilhou de Emélia e se moveu. Teve de fazer uma curva para contornar o balcão, mas isso não o prejudicou. Seu oponente ainda lutava com o próprio cinto da espada, que havia emperrado, quando ele cortou a sua cabeça com um golpe limpo. Sua mão ardeu e queimou quando ele sentiu a força do impacto quebrar o pescoço do homem. Já estava morto, quando sua espada conseguiu por fim dilacerar a carne e o rapaz sentiu o sangue quente respingar em seu rosto. Ouviu um gemido de dor quando Genven acertou uma flecha nas costas do segundo mercenário, então viu a lâmina de Torbert descendo sobre sua cabeça. O idiota usou um ataque largo, vindo bem de cima, como se brandisse uma enxada. É nisso que dá, dar uma espada para um fazendeiro. Siegfried interceptou o golpe. Podia apenas ter desviado a lâmina e derrubado Torbert, mas então, qual seria a graça? Ao invés disso, mirou no pulso do seu oponente, quebrando os ossos frágeis e rasgando a carne fina como se fosse um pergaminho velho. O choque durou apenas alguns instantes, e quando o mercenário viu o sangue saindo do toco que um dia tinha sido a sua mão, ele caiu de joelhos e gritou, enquanto o rapaz o observava apenas por precaução. Um homem determinado poderia lembrar de que tinha 2 mãos e usar a outra para puxar uma adaga escondida. Torbert não era um desses homens. Onde se conseguiu a besta? Perguntou Siegfried, que não lembrava de ter dado arma alguma à escrava. No arsenal, respondeu Genven, recarregando casualmente. Que foi? Nada. Um Aban chamou a atenção deles para a porta da taverna, sendo fechada e trancada com uma tábua de madeira. A maioria dos clientes havia fugido bem antes disso, com cadeiras, mesas e canecas jogadas pelo chão, deixando para trás apenas os bêbados que já haviam desmaiado e 5 homens grandes e peludos que pareciam prontos para uma luta. Sam tomou a dianteira com a espada na mão, até que Siegfried o puxou para trás e o empurrou para sua irmã, se colocando entre eles e os seus novos oponentes, com Genven ao seu lado.